bem-vindos. Vamos atualizar nossa análise aí de BIF3. Vamos ver se realmente a gente rompeu e confirmou o rompimento desse fundo importante aí na região do 7,84. E a gente vai iniciar aí uma nova perna de baixa para bater o nosso alvo final da ação, ou se realmente a gente tem alguma ponta de esperança de ainda ter alguma recuperação do preço, beleza? Vamos dar uma olhada aí e ver se a gente está validando toda essa estrutura que a gente já tinha visto na semana passada. Beleza? Vamos passar aqui rapidamente, como sempre, pelos fundamentos. Valor atual, R$ 7,61. Valorização nos últimos 12 meses, menos 40,96. Dividendos nos últimos 12 meses, 0,50. Perdão, dividendos nos últimos 12 meses, 7,24. Tá? Preço sobre valor patrimonial, 11,28. Um pouco elevado. Tá? Preço sobre o lucro, 13,16. Aqui na parte de lucros, a gente vê como todo o setor, tá? Pelo preço da carne, tá? Despencou aí a lucratividade. Podemos aí estar no final de uma curva. Então, temos que ficar atentos a esses resultados do final desse ano e do início do ano que vem, tá? Para ter uma leitura mais clara aí do ciclo, tá? Aqui na dívida líquida, uma dívida de 7 bilhões para um patrimônio de 400. Então a gente tem aí uma alavancagem bem grande, tá? Isso aí é preocupante, mas num cenário possível aí de queda de juros, isso pode dar uma boa facilitada para as empresas mais alavancadas, beleza? Passando aqui pro gráfico, então, a gente já tem, como sempre, as nossas zonas chaves aqui do gráfico, que eu vou marcar aqui, tá? Onde a gente tem esse retângulo aqui nessa grande acumulação, tá? Onde a gente junta toda essa região de topo, todos esses fundos aqui, tá? Fundos, topos, então bem definido como uma região muito importante do gráfico, tá? Dito isso, a gente já destaca também que essa acumulação aqui aconteceu justamente no rompimento desse topo. Então, justamente a falha dessa estrutura aqui é o que gera a alta probabilidade de a gente iniciar um grande ciclo corretivo, tá? Que pode já ter sido validado por esses dois testes aqui na casa do 11,37, tá? Então, para quem viu a nossa análise da semana passada, já está atento a esse cenário, tá? Porque a gente pode justamente ter tido topo, rejeição, teste, formação de pivô, porrada para baixo, tá? Então esse aí é o nosso cenário base por enquanto não mudar nada, mas a gente ainda não tem uma leitura clara sobre o ciclo até a gente chegar nesse cenário, tá? A gente ainda pode voltar, essa semana vai ser até bem decisiva, tá? Para ver se a gente vai ter força para voltar para essa região ou se daqui a gente já vai iniciar o nosso ciclo corretivo e continuar caindo. Tá? Então a gente tem que ficar bem atento nesses cenários aqui, porque pode ser muito importante para definir a volatilidade da ação nesse provável ciclo corretivo aí de longo prazo. Tá? Vamos passar aqui para o diário, para a gente ter uma leitura um pouquinho mais refinada, mas antes de a gente começar, como sempre, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar as notificações, dar aquele like aí para fortalecer pelo menos 2 vídeos por dia, tá? Acessem lá a aba comunidade, aí vocês vão encontrar o calendário certinho aí das ações, tá? No horário da uma, já vou tentar essa semana já voltar com o pedido aí dos inscritos, tá? Mas por enquanto temos aí nosso calendário fixo. Também temos a área de membros, seja membro do canal, tá? Tem bastante conteúdo exclusivo que já entrou, que vai entrar aí, acesso à carteira do canal, bastante coisa para ajudar vocês aí nesse provável grande ciclo corretivo que a gente pode estar iniciando aí na bolsa, tá? Continuando aqui, a gente já destaca esse gap aqui, tá? Que muita gente sempre acredita que todo gap é fechado. Então aqui a gente já fica bem definido, mostrando que não acontece, tá? A gente tem, após esse gap, a gente trouxe até a análise do canal que a gente ia ficar de olho na ação, justamente porque ele poderia ser uma barra de freio essa região, mas como a gente consegue perceber aqui por essa estrutura, ele não deu nenhuma chance, tá? Porque depois desse gap com esse alto volume, a gente nunca conseguiu trabalhar acima do corpo real dessa barra.
tá? Inclusive a gente fez acumulação aqui e quedas, só quedas, tá? Então aqui ele não deu nenhuma chance de fazer compras aqui, só apenas observar o mercado. A gente tinha como zona muito importante, era este fundo aqui, tá? Que a gente consegue ver que ele falhou. Tentou voltar para dentro desse fundo na sexta-feira e também falhou miseravelmente. Então, a partir daqui, a gente já consegue fazer algumas projeções, tá? Das mais prováveis para as menos prováveis, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue estabelecer aqui de probabilidades de movimentação aí para curto prazo ou para médio prazo nas ações da Minerva, tá? Então aqui, ó, a gente tem o cenário menos provável, tá? Que é a gente romper novamente os R$ 8, tá? A gente rompendo esses R$ 8 novamente a partir da semana que vem. A gente pode estar fazendo uma armadilha nessa perda de fundo, tá? Então isso aí pode trazer uma volatilidade positiva para a ação, onde a gente teria como objetivo lá em cima a região dos R$ 10 para tentar testar a abertura dessa barra que deu o início de ignição do mercado, tá? O mais provável é que se a gente conseguir esse cenário, a gente teste ela somente para voltar a cair, tá? A gente teria que montar uma nova estrutura de alta aqui se a gente fosse pensar em alta de longo prazo, tá? Então aqui a gente pode ter uma pequena alta aí de 36%, tá? Até o teste dessa barra, só para voltar a cair. A probabilidade de a gente conseguir romper essa região aqui no momento, pelo cenário atual, é baixíssima, tá? O nosso cenário mais provável, tá? Principalmente se a gente perder essa semana aqui, essa região do 7,30, é vir testar o 6,70 e depois vir testar o nosso alvo final lá na região do 6, tá? Que a gente projeta essa região justamente por aqui, ó. Primeiro movimento de baixa, teste da região de topo, montagem do pivô, alvo 5,77 a R$ 6, tá? Então eu ficaria muito atento nessa região, porque caso a gente perca esse candle da semana passada, a gente vai testar o 6,70 e depois tem tudo aí para testar os R$ 6, 5,75 e aí a vida da ação aí pensando por uma possível reversão seria decidido aqui, se a gente teria força para voltar a subir ou se ele ia falhar toda essa estrutura de alta que foi montada e continuar caindo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então. Não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí vocês já sabem. Deixa nos comentários, assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!